Oi pessoal, aqui do Instagram, que bom falar para vocês. Estou aqui em Dubai, na nossa clínica, chama-se AID Clinics, aqui em Jumeirah, é tipo Ipanema de Dubai mais ou menos. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Semana passada eu estive no Paquistão, eu fui dar aulas lá e agora voltei esse final de semana para Dubai. E eu queria dividir com vocês umas coisas bem legais que a gente está usando aqui e que aos poucos estão chegando no Brasil. Mas é interessante porque aqui em Dubai a gente tem assim uma certa facilidade para adquirir produtos. Hello, Mrs. Amani, hello from Tunisia, nice to meet you. Então assim, o que está acontecendo hoje na cirurgia estética, na medicina estética no Brasil? As técnicas consagradas que a gente sempre teve, elas claro que não vão morrer nunca, mas o ponto que a gente tem hoje, que a gente vê em todos os lugares do mundo, e aqui é uma vitrine, são produtos de regeneração celular. Por mais que a gente vá continuar retirando pele, por mais que a gente vá fazer as cirurgias e todos esses procedimentos, botox, blá blá blá, mas a regeneração de colágeno é um futuro presente que já acabou de chegar aqui. Hello Saul, nice to meet you. Yes, I'm here. Dr. Leif from Germany. Yeah, this is okay for me to talk to you. Yes, this is the brand new thing. Sim, gente, o negócio é o seguinte. Esses produtos eles vão regenerar colágeno. E a gente tem no Brasil alguns, mas eu queria mostrar para vocês o que a gente tem no mundo. Porque Dubai, como eu falei, é a vitrine do mundo. Então a gente começa com isso aqui. Por exemplo, esse produto chama-se Chroma Fill Art. Isso aqui é uma injeção. A gente abre como se fosse um preenchedor. E o que tem aqui dentro são o que a gente chama de polinucleotídeos. No Brasil a gente tem uma coisa bem parecida que é o PDRN, que é feito de DNA de salmão. A gente usa bastante isso. E essa linha aqui é interessante, a Chroma, porque eles têm esses bioestimuladores, não é bioestimuladores, são estimuladores de produção do colágeno, mas absolutamente específico para células, tipo fibroblastos, não é? Então essa linha, eles têm, por exemplo, essa seringa é para uso nos olhos, assim, quer dizer, nas pálpebras, a gente usa para clarear, para estimular o colágeno, etc. As sessões são feitas depois repete-se com um mês, depois com 6 meses, e aí a gente faz uma manutenção personalizada. Então isso é o que a gente chama de polinucleotídeos. A gente tem no Brasil já. Depois eu queria mostrar para vocês uma classe de produtos que se chama bioestimuladores. Tem um monte no mercado. No Brasil, inclusive, a gente tem, por exemplo, o Sculptra, o Harmonical, o Elancê, etc. Essas coisas, eles não são preenchedores. Eles não vão tirar, por exemplo, o bigode chinês, eles não vão aumentar os lábios, eles simplesmente vão entrar na nossa derme e vão estimular a produção de colágeno. A gente tem, por exemplo, o ácido polilático, que todo mundo conhece, o Sculptra. Aqui em Dubai a gente tem o Ganafil. No Brasil a gente tem o Eleva, que eu gosto bastante. A diferença do Sculptra com Eleva, com o Ganafil aqui de Dubai, simplesmente é a concentração e o tempo de duração, mas também a forma de se produzir o produto, de preparar o produto. O Sculptra, que é dos anos 2000, é consagrado, mas, por exemplo, a gente tem que preparar 2 dias antes de fazer, porque senão ficam bolinhas e a gente pode ter depois uns granulomas. Então o Ganafil ele ganha por isso e o Eleva no Brasil. Mas esse aqui, que eu queria mostrar para vocês, é uma classe diferente. Isso aqui é muita tecnologia, chama-se Xella Rederm, ou então Xella Rederm, aqui no mundo, aqui em Dubai, por exemplo. Qual que é a diferença do Xella Rederm? Aqui é um bioestimulador, ele é feito de ácido hialurônico. Aí, claro, tem umas diferenças que aí não vem ao caso, são coisas científicas. É um bioestimulador de ácido hialurônico. É um ácido hialurônico que não vai dar volume. Vem numa seringa também, a gente abre isso daqui e a gente usa como bioestimulador. Mas a diferença do Xella Rederm, gente, é um treco muito legal. E esse treco, ele tem um negócio que chama-se ácido succínico, que além de ser o bioestimulador, que é o ácido hialurônico, esse ácido succínico, ele diminui a inflamação. Então, por exemplo, peles que são muito, assim, danificadas pelo sol, muito comum em cidades de praia, no Brasil afora, esse ácido succínico, ele faz
esse efeito como para desinflamar. O ácido succínico, ele é um antirradical livre, ele repara o dano que existe meio ao colágeno e, na minha modesta opinião, esse produto aqui, esse Shella Rederm, ele é o que a gente tem de melhor, sinceramente, no mundo como um bioestimulador. O Sculptra é legal, o Eleva é muito bom, mas esse aqui tem essa vantagem de ter não só a bioestimulação, mas um efeito contra a inflamação que a nossa pele vai adquirindo ao longo do tempo, principalmente quando a gente não usa protetor solar. Eu, por exemplo, eu fui no shopping aqui de manhã para ver algumas coisas aqui do lado da clínica e eu vim andando, que é muito pertinho, e eu não tinha passado o protetor solar. A gente fica moreno, tá tão quente aqui no verão que a gente fica moreno só de sair na rua. Você desce do carro, puf, fica moreno. Então, para fazer uma bioestimulação com a anti-inflamação, vamos chamar assim, o Shella Rederm é uma promessa para o Brasil. Infelizmente a gente ainda não tem, mas a gente espera que a Anvisa libere. Tomara que a Anvisa pare de proibir tratamentos consagrados como o fenol e libere mais cedo essas outras coisas. Respeito à Anvisa é essencial para o Brasil, mas em relação ao fenol a gente precisa rever. E por último, gente, eu queria mostrar para vocês isso daqui. Olha que bonitinho. As coisas assim, elas vêm numa embalagem que só pela embalagem a gente pensa, nossa, isso é bom. Sabe aqueles perfumes assim maravilhosos? Aí a embalagem dá um valor extra ao treco? Pois é, isso daqui é um exemplo que a gente tem aqui em Dubai de um negócio que é recente, quer dizer, relativamente novo, chama-se exossomas, ou exosomes. O que são exossomas? Exossoma é uma entidade, é uma vesícula que se forma quando sai de uma célula, todos nós temos isso, e essa vesícula se forma então como se fosse uma herniação que sai da membrana da célula e ela é cheia de coisas. Coisas tipo o quê? RNA, por exemplo, que é o que faz uma cópia de proteína nas nossas células. Por exemplo, quando eu vou produzir colágeno, a célula que produz o colágeno chama-se fibroblasto. Quando esse fibroblasto quer passar uma informação para uma outra célula e produzir o fibroblasto, sai então essa vesículazinha, que chama-se exossoma, cheio, como se fosse assim, da matriz para a produção de proteína, que é o RNA mensageiro. Sabe essa onda de DNA, RNA? Pois é, DNA forma células, é o nosso código genético. O RNA é um trequinho, como se fosse uma fonte, de onde a gente copia para produzir proteínas. Muito bem. Esse RNA mensageiro, ele sai de uma célula para outra, por exemplo, é dentro de um exossoma. E aí você vai me perguntar, mas o que eu tenho a ver com isso? Como é que esse negócio vai me rejuvenescer? A gente pode usar os exossomas, que claro, não são meus, não são seus, são produzidos em laboratório. Aliás, existem alguns nos Estados Unidos, eu tive com um cara muito bacana lá em Karachi, no Paquistão, semana passada, eu fui dar umas aulas lá, como eu falei, e eles estavam lá, um da Coreia do Sul, excelente, Dr. Juan, ficamos amigos, eles produzem exossomas para a gente utilizar em produtos, que aliás a gente vai levar para a nossa linha, a Dr. MP Skincare no Brasil, para produzir essas coisas. Então, isso aqui é um vidrinho dessa marca, chama Purasoms. Olha que bonitinho. A gente abre, o treco vem assim, pá, você fala, nossa, a caixinha é tão bonitinha que esse negócio funciona. Mas não é, tô brincando. Funciona porque é muito bom. Valentina, minha filha amada, saudade de você, essa semana a gente se vê. Muito bem. Então, vamos lá, só para terminar, porque eu tenho que atender mais uns pacientes aqui. Esse aqui é um vidrinho que tem exossomas. O que significa? Você pega esse treco, aspira e injeta na pele de qualquer parte do corpo, e o que vai acontecer é a transformação, a produção, através de um envio de mensagem desse tal de RNA, por exemplo, para a produção do colágeno. Não é uma beleza? E aí você vai me perguntar assim, credo, mas que coisa complicada, meu Deus do céu, eu mal entendi o que é um Botox. Pois é, por incrível que pareça, as pessoas ainda têm muita dúvida em relação ao que é Botox, o que é preenchimento, o que é ácido hialurônico. Para dar um resumão geral,
Botox tira a linha de expressão. A gente injeta na testa, por exemplo, e diminui bastante. O meu Botox já está querendo ir embora. Então, Botox simplesmente paralisa ou diminui a ação dos músculos. Preenchedores, que são feitos, por exemplo, com ácido hialurônico, com hidroxiapatita de cálcio, tem os inabsorvíveis, por exemplo, que é o PMMA. Que mais? A gordura é um preenchedor. Quando eu tiro a gordura, por exemplo, da minha barriga, do meu abdômen, eu posso injetar no rosto e eu faço um preenchimento. Então são preenchedores. Daí apareceram os bioestimuladores. Os bioestimuladores, por exemplo, que são esses aqui que vem no tal do Shelaridem. Eles não dão volume, eles não preenchem nada, não aumentam a boca, simplesmente estimulam o colágeno em áreas que a gente injeta. Não é um efeito imediato, isso leva 2 meses, por exemplo. E a gente pode associar com máquinas, por exemplo, o MPT, que é a nova versão do Ultraformer. A gente pode usar o Morpheus, que é um aparelho que tem radiofrequência com microagulhamento, a gente tem tudo isso no Brasil. E a gente estimula ainda mais a formação de colágeno. O resto que tem aparecido hoje são coisas tipo biorrevitalizadores, como os polinucleotídeos, que também vão estimular colágeno, só que esse aqui ele tem um efeito mais a nível celular, um pouco mais específico que só os bioestimuladores. E agora a gente tem essa novidade que está chegando mundo afora. No Brasil a gente já tem alguns feitos em laboratório de manipulação, mas cada vez mais a gente está vendo novas gerações, que são os exossomas. Exossomas são então vesículas que são derivadas de membranas celulares e que ao serem injetados na pele, seja do rosto, das mãos, da raiz do braço, etc., eles também vão ajudar na produção de colágeno. Mensagem final, afinal de contas, e eu acho que isso é uma dúvida que inclusive nós médicos temos. Imagina os pacientes. Afinal de contas, o que é melhor? O que é melhor é uma boa avaliação do seu caso. Não tem jeito da gente falar assim, gente, olha, a melhor opção hoje para rejuvenescimento é o exossoma. A melhor opção é o Botox. Não, isso já acabou. Isso aí era dos anos 90. Parecia uma coisa, era uma grande novidade. Hoje em dia, nós médicos, a gente precisa entender de tecnologia, a gente precisa separar joio do trigo, tem muito marketing em cima disso. Aliás, me desculpa, eu estou fazendo propaganda, mas não tem jeito. Mas existe muita ciência também por trás disso. Então a novidade é isso. Cada vez mais a consulta médica para um procedimento estético se faz muito necessário. E então o médico que lida com isso vai te avaliar, vai ouvir suas queixas e vai traçar o que é melhor para você. Quer dizer, você precisa fazer o quê? Preencher lugares, estimular colágeno, diminuir a inflamação. E aí sim, você vai optar por um desses produtos ou mais de um e se associar ou não, por exemplo, com tecnologias como HIFU, como laser, como microagulhamento, como radiofrequência. Isso tudo é um barato, eu adoro isso, porque realmente a gente não está mais naquela época em que simplesmente você vai e tira a pele. Óbvio, tem pacientes que simplesmente você vai e tira a pele, mas hoje cada vez mais as pessoas precisam e os médicos estão entendendo e se informando cada vez mais que a gente sim pode tirar a pele, pode diminuir o volume da mama, fazer um lifting na face, etc., mas melhorar a qualidade do colágeno com esses trocinhos legais. Não é um barato? Ciência é uma beleza. Né, Gorete? Minha querida, pois é, tô aqui em Dubai, tá um calor miserável. Miserável, deve ter, sei lá, quase uns 50 graus. Sensação térmica de 80 graus. É muito quente, mas é muito gostoso. A cidade é ótima, é divertida, é bonita, alegre, mas claro que a casa da gente é sempre melhor. Então essa semana eu volto para o Brasil, semana que vem eu já estou atendendo aí em Brasília. Tá bom? Se vocês tiverem dúvida, digita aqui que eu vou salvar no Instagram, eu quero. E aí eu te mando informação sobre isso, ok? Um beijo para vocês, muito obrigado pela atenção. Cicleides, está chegando e eu vou ter que sair. Um abraço para vocês, tudo de bom, boa semana, com muita saúde. Tchau!